Olá, eu sou Adriana Aguiar. Vamos começar a ler mais um livro. Viva na Quarta Dimensão, de David Yong Cho. Prefácio à edição brasileira. Aqui onde estamos é a sala, dizia um dos membros da minha igreja enquanto me mostrava a sua casa. Deste lado está o corredor que nos leva para o quarto, continuava ele me explicando. Tudo isso não teria sido nada estranho a não ser pelo fato de estarmos em um campo aberto sob o sol e porque tal casa não existia, mas somente nos sonhos do irmão. Qualquer um que nos observasse facilmente chegaria a duvidar da nossa saúde mental. Caminhávamos por aquela terra desolada, respeitando corredores inexistentes, abrindo portas imaginárias e observando quartos fictícios. Era o ano de 1982 e o livro do pastor Chu havia chegado recentemente a meu país, El Salvador. Meu ministério apenas começava e, ao lê-lo, enchi-me de tanto entusiasmo que não hesitei em compartilhar com os meus poucos membros da época os princípios da quarta dimensão. Aquele irmão em que começara a visualizar e a sonhar com a sua casa para a sua família não tinha dinheiro nem emprego. Para completar, a guerra civil em meu país estourara um ano antes e se estenderia por mais 10 anos. Entretanto, de maneira miraculosa, como costuma acontecer quando se vive na quarta dimensão, aquela casa começou a surgir desde seus fundamentos. Depois as paredes começaram a se elevar, ganhando altura. A seguir chegou o teto até que finalmente aquele irmão me convidou para o culto de ação de graças de inauguração da casa com a qual sonhara e pela qual orara. Creio que esse foi o primeiro dos resultados que pude constatar de maneira pessoal e próxima do que acontece quando colocamos em prática os princípios da quarta dimensão. Depois disso, eu gostava de levar os irmãos à frente da casa e dizer-lhes: está vendo essa casa? É o resultado de ter visões e sonhos. Invariavelmente, eles ficavam intrigados e me pediam que lhe explicasse mais sobre o assunto. Isso me abria a oportunidade de lhes falar sobre a quarta dimensão e recomendar-lhes a leitura deste livro. Há várias décadas, o Dr. David Yong Cho é conhecido no meio cristão como pastor da maior igreja do mundo. Com seus mais de 50 mil membros da igreja de Oido, em Seul, Coreia do Sul, não existe outra igreja documentada que possua tal quantidade de membros. Obviamente, um milagre do nosso tempo. Como é essa igreja tão numerosa não poderia deixar de chamar a atenção do mundo evangélico. Uma interminável peregrinação de irmãos, iniciada há várias décadas, continua chegando à ilha de Ioido com o propósito de conhecer as razões que tornam possível o crescimento dessa igreja. Sem qualquer sombra de egoísmo, o pastor Cho tem se dedicado a compartilhar pacientemente os princípios que tornaram possível tal congregação, ao mesmo tempo que estimula os ministros de qualquer origem a obter os mesmos resultados em seu próprio país ou em sua própria igreja. Depois de todas essas décadas de ensino, o mundo cristão acabou compreendendo que uma das chaves para o crescimento é o modelo do Novo Testamento da Igreja, baseada em reuniões de pequenos grupos nas casas e depois no prédio da igreja. De fato, o pastor Chu é conhecido como pai do movimento
de células moderno. Não há dúvida de que seu principal legado à Igreja e à humanidade será ter redescoberto a natureza da Igreja em nosso tempo. Todavia, afirmar que o crescimento da Igreja do Pastor Shu foi resultado de aplicar o modelo das pequenas reuniões em casas seria faltar com a verdade. Ao trabalho das células somam-se outros elementos igualmente importantes. É a esses outros princípios que as pessoas não dão igual atenção. A maior parte das pessoas que visitam a Coreia se entusiasma com o modelo de células e volta para o seu país ansiosa para colocar à prática o que aprendeu, somente para dar conta depois de um tempo que os resultados não são o que esperava, ou que, no mínimo, não aparecem com a rapidez que imaginara. Nos últimos anos, estive presente em cada uma das conferências de crescimento da igreja que o pastor Shu ministrou dentro e fora da Coreia. Sempre notei que o mesmo pastor Shu insistindo o tempo todo no assunto da quarta dimensão. Muito poucas pessoas concebem a importância do tema e como ele é vital para alcançar o tão desejado crescimento. A maior parte das pessoas vê a questão da quarta dimensão como uma experiência muito própria do pastor Shu. Acha graça e se emociona ao escutar as anedotas que ele utiliza para explicar e ilustrar suas exposições, mas fica longe de pôr em prática tais ensinamentos. Provavelmente, uma das razões para que as pessoas não incorporem os princípios da quarta dimensão à sua própria experiência é que eles lhes parecem estranhos ou confusos. A maior qualidade do livro Viva na Quarta Dimensão é que ele apresenta de maneira sistemática e concisa os ensinamentos do pastor Shu sobre o assunto. Passo a passo, o autor nos leva aos princípios que por décadas tem ensinado e ilustrado em seus inumeráveis livros, pregações e conferências. Desde a definição elementar de o que são as 4 dimensões até as explicações práticas de tais elementos, o livro não deixa de mencionar nada que seja útil. Temos aqui em um só volume tudo o que se deve saber a respeito de como viver dentro do mundo da quarta dimensão. Em nosso caso particular, temos colocado em prática os ensinamentos do pastor Shu sobre o valor de visões, sonhos, fé e oração. O resultado foi que nossos planos e metas foram todos alcançados, não somente no que se refere ao crescimento da igreja, mas também na conquista de outras metas que não têm precedentes na história do cristianismo em meu país. Desde aquela casa da imaginação, passou ao mundo real, até nossos grandes projetos de rádio que cobrem o país, um canal de televisão que transmite para todo o país e por meio de 2 satélites, cobre desde o Alasca até a Terra do Fogo. Uma igreja que ultrapassa 100.000 membros e que continua crescendo, tudo é resultado de viver na quarta dimensão. Não me canso de dizer que tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, nos permitiu alcançar é resultado em grande medida dos ensinamentos do pastor Shu. Eu encorajo e desafio, com base nas normas apresentadas neste livro, a dar o passo para viver na quarta dimensão. Um novo mundo de experiências com Deus espera por você. Mário Vega, pastor da igreja Elim em El Salvador, na América Central, com mais de 100.000 membros, considerados por vários eruditos a segunda igreja mais numerosa do mundo. Membro honorário da junta diretiva da Church Grant International do pastor Shu, na Coreia do Sul,
membro da junta diretiva do Joel Comiskey Group e membro do Cell Church Missionary Network do pastor Ben Wong na China.